que era Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas mais profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou um pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir a ajuda de 2 companheiros de outros barcos. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Amém? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações essa noite. Nada por acaso, Senhor, e a tua mão está sobre nós. E usa como vaso em tuas mãos. E que nós saiamos daqui diferente do que a gente entrou, Pai. E que a palavra toque fundo ao nosso coração. Amém? Então acontece o seguinte, eles foram, Jesus olhou, Pedro ainda não era discípulo de Jesus, ele chegou e viu, eles já tinham pescado a noite inteira, eles estavam arrumando, lavando as redes dele. Quem conhece pescador, quem já viu rede, eles têm que depois até costurar a rede, porque vem lixo, vem um monte de coisa, e eles estavam limpando as redes. E aí, diz que Jesus olhou para ele e falou o seguinte: ó, vai, a multidão está me apertando, vai com o barco um pouquinho mais profundo, que eu vou pregar dali. E ele foi e começou a fazer a pregação. E aí então depois ele voltou e falou: Pedro, vai lá, lança de novo a rede. E aí Pedro falou para Jesus: Jesus, eu tentei a noite inteira, que era o momento que era certo, que era o momento que era correto, e não deu nada. Mas é o Senhor que está falando, então eu vou lá lançar novamente. Lançou e aí veio uma grande pescaria. Eu quero dizer com isso é o seguinte: primeiro, a gente precisa entender que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aquele homem, ele estava ali, ele tinha passado uma noite inteira sem pescar. Eu acredito que eles viviam, era a forma que eles viviam, era o sustento deles. Ele não deveria estar animado. Ele estava limpando as redes dele. E aí chega Jesus e fala para ele: vamos ali com o barco, porque eu vou usar o teu barco de púlpito. Afunda um pouquinho mais o barco, porque eu quero usar ele, que eu quero falar ali que a multidão está me apertando. Tudo que temos e tudo que somos é para o Senhor. Todos os nossos dons a gente precisa usar para o Senhor. Tudo aquilo que somos a gente precisa usar para o Senhor. O nosso emprego a gente precisa usar para o Senhor, porque vão aparecer pessoas naquele lugar que vão querer ouvir algo de Deus da nossa boca. Onde nós estivermos, a gente precisa lembrar o seguinte: eu sou usado pelo Senhor. Então, se eu sou usado e sou usado pelo Senhor, tudo que tenho, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle, tudo é para o nome dEle. A gente precisa ter essa consciência. Pedro foi lá, levou o barquinho, chegou lá no barquinho, quando estava lá, depois que Jesus pregou, Jesus volta e fala para ele: agora vai lá e lança as redes. Pedro olhou e falou: Jesus, é o seguinte, eu pesquei a noite inteira, eu fiz tudo aquilo que era correto, eu fiz tudo aquilo da forma certa e eu não consegui nada, mas segundo a tua palavra eu vou. Essa noite eu tive um sonho estranho. Eu ouvi uma pessoa que eu não conheço e a pessoa falava para mim assim: é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. E eu ouvia toda hora, só falava isso no sonho: é a palavra, é necessário a palavra. E aí quando eu fui buscar esse texto que Deus já havia tocado no meu coração para eu pregar, eu vi que fala: segundo a tua palavra eu vou. Segundo aquilo, ó, a gente pode não ter nada, mas nós temos a palavra de Deus. É ela que nos dá a segurança. Eu achei interessante que, se você voltar um pouquinho, quando você vai em Lucas 4, Jesus é tentado no deserto. E quando ele é tentado no deserto, o inimigo chega para ele, eu até anotei aqui que eu achei tremendo. Diz assim, ó: percebendo que ele estava com fome, Jesus estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova: já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que se transforme essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Olha isso. Aí depois ele manda a segunda prova, e aí Jesus responde para ele também, em Deuteronômio: adore somente ao Senhor o seu Deus, e sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Se você for um pouquinho mais para frente, o diabo cita o Salmo 91. Ele diz: já que é o Filho de Deus, pule,
Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele entregou ao cuidado dos anjos, tendo e o protegerão, que você não machucará um dedo numa pedra. E Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha ousadia de testar o Senhor, o seu Deus. Não coloque à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus, ele tinha acabado de ficar de jejum. Diz no comecinho do texto que ele tinha recebido, que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele tremendamente, e o diabo foi tentar ele. Falou: bom, ele está com fome. Na hora que o diabo falou, ele foi para lá e falou: esta é a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A gente precisa entender o seguinte: nós vamos ter ataques, mas é na hora dos ataques que a gente precisa olhar e falar assim: eu tenho a palavra de Deus que me garante. Esses dias eu falei com o Arthur, eu estava orando, algumas pessoas me pediram para orar sobre a respeito de vida financeira, e uma das coisas que eu falei ao Senhor é o seguinte: lá em Malaquias fala o seguinte: por causa de mim o Senhor repreenderia o devorador. Por causa de mim. Quando nós vamos lá, entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, por causa de nós o Senhor repreende o devorador. E eu falei para Deus: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha fidelidade contigo, sabe quantas vezes eu já fiz coisas assim justamente porque eu queria ser fiel a Ti. Eu falei: então, por causa de mim, esse devorador será repreendido em nome do Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender que a única coisa que nós temos é a palavra do Senhor. Então, quando o inimigo se avançar contra nós, a gente tem que olhar e falar: não, não, a palavra de Deus diz: ele levou sobre si todas as minhas dores, enfermidades, o castigo que me traz a paz já estava sobre ele. Ai, a minha família não quer servir ao Senhor. A palavra de Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus, quando todas as vezes que o inimigo tentava com algo, não, não, o Senhor diz ao contrário: ir com o inimigo com a palavra. Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, é o seguinte, tudo está parecendo o contrário, você está vendo? Tudo. É de dia, tem um monte de gente já no lago, não vai rolar pescaria, mas segundo a tua palavra, eu vou. E pela obediência o milagre aconteceu. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o que se forma ao nosso redor, o importante é a palavra de Deus que nós temos. Se a gente confiar, a única coisa que a gente tem. Outro dia eu ouvi uma pregadora, a Joyce Meyer, e ela falou o seguinte: todas as pessoas vão te decepcionar, todas, as que estão perto, as que estão longe, não vai ter alguma que não vai te decepcionar, porque nós decepcionamos uns aos outros. Esse aqui não nos decepciona. Jesus é o único que não nos decepciona, e Ele te deu uma palavra de vitória. Ele colocou algo sobre a minha vida e sobre a tua vida, e a gente precisa olhar e falar: Senhor, eu sei, pode parecer ao contrário, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Deus está fazendo e como Deus está se movendo, e eu creio que a mão dele fará algo maior ainda. E se nós obedecermos, a gente vai entrar lá no meio do lago e vamos fazer uma grandiosa pesca. Diz que Tiago e João não conseguiram, eles quase que o barco deles vieram a pique, né? Vieram afundar, porque eles não conseguiam de tanto peixe que tinha, só porque obedeceu. Em primeiro lugar, obedeceu não, em primeiro lugar, permitiu ser usado por Deus. Todas as vezes que você fizer algo para o Senhor, sabe o que Ele está te recompensando. Todas as vezes. As pessoas às vezes falam assim: por que eu não recebo recompensa das outras pessoas? Porque parece que eu só a pessoa que pedem, né? E eu nunca sou a outra pessoa. E uma vez Deus me falou assim, que é algo que está na palavra: se você recebeu o agradecimento dos humanos, você não precisa do meu agradecimento, você não precisa da minha recompensa. Mas quando você faz algo por alguém e esse alguém não te recompensa, a recompensa do Senhor vem sobre a tua vida. Então todas as pessoas que te deram as costas, todas as pessoas que se viraram contra, a recompensa virá do Senhor. Então não pare, não desista. Continue dando o seu barquinho para Deus usar de púlpito. Continue dando a sua vida para Deus poder transformar a tua história. E você pode ter certeza que a gente vai entrar e vai ter uma grandiosa pescaria. Eu creio que essa semana ainda coisas maravilhosas se levantarão para nós. O Senhor tem falado ao meu coração, e eu creio poderosamente. Quando entregamos todas as coisas para Ele, Ele se move por nós. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Quero cantar uma música.
ouvir, né? Tá em mim aí, vê. Amém, feche seus olhos. Não deixei estar falando com ela. Não, vai lá, é você que vai lá, é você que vai tentar reta dele no seu tom. Talvez não se passou só uma noite, mas se passaram várias tentando pescar, Senhor, e nada veio. Mas quando entregamos a Ti, quando dizemos ao Senhor, usa-nos, Pai, quando estamos dispostos a ser, Senhor, mordomos nessa terra, o Senhor se derrama sobre nós de uma forma poderosa. Quando os nossos ouvidos começam a se abrir, Senhor Deus, para poder ouvir a Tua voz, o Senhor nos dá a Tua direção. Eu quero pedir mais uma vez para essa semana a direção do Espírito
Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há lugares mais altos, há lugares mais fundos, há lugares mais profundos que o Senhor quer que a gente vá. Há coisas maiores para serem conquistadas. E o Senhor, assim como Ele disse para Pedro, vai para águas mais profundas, mesmo parecendo o contrário, mesmo parecendo que não ia dar certo. Quando ele obedeceu algo milagroso,